Se você já se calou para não decepcionar, esse vídeo é para você. Você já se sentiu culpado ou culpada só por dizer algo que tinha que ser dito? Mesmo que dentro de você aquilo, meu Deus, eu não quero dizer isso, mas acabei dizendo só para não criar conflito e manter o relacionamento bem, manter aquele clima ok? Eu já experienciei um relacionamento onde a minha vontade não tinha espaço para ela, não existia. E acredite, o silêncio constante, ele desgasta mais do que qualquer discussão. Eu aceitava, eu cedia, eu deixava de lado o que eu sentia, porque eu tinha certeza que se eu colocasse os meus limites, se eu mostrasse os meus limites, ele ia me deixar. E sabe o que é mais de cruel nisso? Eu não sabia que eu estava me anulando. Na minha cabeça, eu achava que eu estava dando o meu melhor para o relacionamento dar certo. E eu só fui entender isso quando eu entrei numa nova relação, porque eu tive medo. Eu tinha medo que aquilo se repetisse novamente. Só que eu percebi que foi nessa experiência com um novo relacionamento que eu percebi uma coisa. Não é sobre o outro, é sobre mim. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação assertiva. E eu já vou logo te dizendo que dizer não te torna uma pessoa difícil. Não é falta de empatia. Não te faz ser uma pessoa grosseira. É respeito. É respeito por você mesma. É respeito pelo seu bem-estar emocional. É respeito pelos seus sentimentos. Ser assertiva não é ser dura, é ser justa. Mas o problema é que desde cedo nós crescemos com esse jeito de associar a assertividade com a agressividade. E são coisas totalmente diferentes. Quantas vezes você já disse sim com aquele nó na garganta? Quantas vezes você já aceitou convites, você já aceitou críticas, você aceitou demandas, tudo de bico calado, só para não parecer ingrata, chata? Aposto que várias vezes, né? Nós crescemos com a ideia de que precisamos agradar para ser amados. De que a gente tem que evitar confronto, evitar conflito, evitar briga, tudo que der pra gente fazer, o possível e o impossível, a gente tem que fazer para manter o relacionamento e, enfim, eu ser amada por alguém. Mas com isso, nos tornamos adultos que se adaptam a tudo, menos a nós mesmos. E essa dificuldade de se posicionar, ela custa muito. Com isso, a gente vai se sentindo inferior, pequeno, inseguro, e a gente se acha irritante, arrogante, tudo de ruim a gente acha, a gente atrai pra gente, a gente acredita que a gente é tudo isso. E, né, com essa insegurança, com esse medo, com esse sentimento de inferioridade, a gente tem que buscar a validação no outro. E quando o outro diz algo que a gente não quer ouvir, que normalmente é um não, bom, vira um terremoto dentro da gente. E muitas vezes você nem entende por que você está tão esgotado, né? Mas é essa tentativa incansável de tentar caber num espaço que não é seu. E o nosso corpo, ele sente e expressa tudo isso, todos esses sentimentos que está dentro da gente, que é aí onde gera a ansiedade, a tensão, o cansaço emocional. E o mais perigoso de tudo isso é você achar que isso é normal. Tá, mas como que eu mudo isso na prática? Primeiramente, não tome decisões no calor do momento. Isso é essencial. Para, respira, pense. Por mais que nesse momento a gente costuma agir com a emoção,
Nós precisamos, é essencial que a razão prevaleça. Então, respire fundo, reflita. A sua decisão, ela precisa vir da razão e não da ferida. Segundo, fale sobre você, não fale sobre o outro. Ao invés de você chegar falando, você nunca me escuta. Experimenta falar assim, nossa, eu me sinto muito invalidada quando isso acontece. Eu me sinto muito ignorada. Me sinto muito triste quando isso acontece. Tá vendo como a mensagem é transmitida? Muito diferente? Não tem agressividade nisso. A gente não deve cultivar agressividade no nosso relacionamento. A gente tem que manter a paz. Então, é nessa forma de comunicação, é esse exercício novo que a gente tem que praticar. É falando mais sobre a gente, sobre os nossos sentimentos, que o nosso parceiro vai começar a entender isso. Que ele vai começar a olhar pra gente de uma maneira diferente. Não, porque senão ele vai acabar pensando assim, essa louca ou esse louco tá surtando de novo. E por fim, seja direto e gentil. Frases simples funcionam, como por exemplo, hoje eu não posso, hoje eu não tô afim. Pode ser para outra hora, outro momento? Ou pode ser para outro dia? Você não precisa fazer grandes justificativas. Quem se incomoda com o seu limite provavelmente se beneficiava da ausência dele. Tem uma seguidora que ela me relatou que antes, no relacionamento dela, ela agia muito com ironia e agressividade. Por exemplo, era muito difícil o namorado dela querer sair de casa. E aí, quando ele topava sair com ela para algum lugar, ela sempre falava assim, nossa, que milagre que você topou sair comigo. E sempre ficava aquele clima chato, porque aí ele já saía emburrado de casa, né? Tipo assim, que clima que eu vou ter para sair com a minha namorada agora, dessa maneira que ela tá me tratando? Não é verdade? E depois que ela percebeu esse padrão na terapia, esse padrão dessa forma de se comunicar agressivamente, ela começou a trocar a comunicação. Ao invés de dizer, nossa, que milagre, nossa, amor, eu fiquei muito feliz que você topou sair comigo hoje. Fico muito feliz de você me acompanhar a um show que eu queria muito. Muito obrigada por isso, né? A forma de se comunicar, ela é muito importante, porque perceba, nessa troca, ela está falando mais dela do que o outro. E é isso que a gente tem que transmitir. A gente tem que transmitir o que está dentro da gente, o nosso eu. Não querendo afetar o outro, senão a gente não vai conseguir. O não que você não consegue dar ao outro é o sim que você nunca conseguiu dar a si mesma. Dizer não é afastar quem te ama, é aproximar quem você é. Quem realmente te respeita não vai te punir por se posicionar. Aliás, vai te admirar ainda mais. Se entenda, se cure e se escolha. E me conta aqui nos comentários qual foi o momento que você precisou se calar por medo de desagradar alguém. Vamos conversar sobre isso?